Boa noite. Muita gente já me conhece, aqueles que não me conhecem vão me conhecer agora. Eu sou um homem de poucas palavras, todos vocês já sabem, acredito. Costumo trabalhar com imagens e quem trabalha com imagem não precisa falar, a imagem já diz tudo. Vocês não acham? Acredito que sim, né? Bom, eu tenho poucos minutos para fazer uma breve explanação sobre o meu trabalho, mas eu gostaria de gastar alguns minutinhos na história da arte, ou seja, fazer um breve resumo sobre algumas coisas que aconteceram até o momento em que eu fiz esse trabalho e fui premiado pela Corel. Eu gostaria de mostrar no telão. Um momento, por favor. Bom, vocês podem ver que aqui nós temos uma figura rupestre, porque a pintura ela começou há milhares de anos, mais precisamente nas cavernas. Nós temos aqui outros exemplos de outras épocas que falaremos também ligeiramente com vocês a respeito dessas épocas que foram transformando a pintura até chegarmos ao nosso objetivo. Há cerca de 35, 40 mil anos antes de Cristo, o homem das cavernas já dava os primeiros traços em forma de arte. E como vocês viram na primeira imagem, que passou ligeiramente, vocês vão tornar a ver, porque esse mostruário aí vai continuar rolando para que a nossa conversa não se torne monótona. Depois das cavernas, ou melhor, antes de seguirmos adiante, nós vamos explicar um pouquinho do que foi, de como eles se utilizavam de materiais para fazer essas pinturas. Pinturas que estão conservadas há 35, 40 mil anos, é coisa de muita ciência, na realidade. Era uma ciência rudimentar, mas funcionava. Eles usavam bastante extrato de plantas, extrato de minerais, tipo pedras, pó de rochas, resina de árvores, argila, bom, enfim, coisas bem naturais, rudimentares, mas na mistura que faziam, o resultado sempre foi positivo. E a prova é essa que a gente hoje tem nas cavernas de Altamira, na Espanha, e Lascaux, na França, que são as mais importantes em pinturas rupestres. Nós temos aí o registro dessa arte que durou tantos séculos. Apesar de existirem outras cavernas espalhadas pelo mundo inteiro, nós temos essas duas como as mais notáveis, pelo menos as mais indicadas pelos pesquisadores. Mais adiante, no Egito, fez-se também uma arte muito bonita. A meu ver, uma das coisas mais belas que já se fez dentro da concepção artística. Eles tinham um estilo bastante próprio, inconfundível até hoje. Qualquer pessoa que acredito que vocês sabem o que é uma pintura rupestre, o que é uma pintura egípcia, isso aí não tem como negar, porque é facílimo de reconhecer. E o tempo foi passando, nós não vamos, naturalmente, falar aqui da história da arte, porque não há tempo suficiente para isso. Teremos alguns minutos apenas, de forma que eu vou ser rápido. E atingirmos, então, o Renascimento, que já é numa época bem mais distante, onde os artistas da época retratavam sempre o belo inspirado em coisas bíblicas, estudos bíblicos, e muita coisa também de inspiração da mitologia grega. Esse era o ponto forte dos pintores renascentistas. Depois tivemos outros estilos, outras tendências, e as transformações foram acontecendo sempre com o homem querendo fazer arte para documentar o seu tempo. Em 1860, na França, criou-se um movimento chamado impressionismo. Esse movimento é o que deu origem a tudo isso que a gente vê hoje em termos de modernidade. O impressionismo, logo após, sofreu uma pequena transformação, onde, através do movimento pós-impressionista, que foi criado, que surgiu por volta de 1880,
ele abriu as portas para o moderno. E o estilo moderno, o trabalho moderno, que percorreu o mundo inteiro, teve também o seu ponto forte aqui no Brasil, na semana de 1922, em São Paulo, é conhecido como o Movimento de 22, onde tivemos artistas notáveis participando desse movimento que trouxe alegria para a nossa arte durante esse tempo todo, até chegarmos ao contemporâneo. No contemporâneo, nós encontramos uma série de manifestações do mais belo ao mais absurdo. Cabe a cada um julgar e dizer o que acha, não sou eu quem vai julgar, porque eu sou até suspeito. Eu, apesar de ter me criado, ou melhor, de ter começado a minha arte quando a contemporaneidade já estava no auge, eu não fui um adepto assim total desse fato de que o contemporâneo era moda e tal, porque eu sempre fui ligado às raízes. Na minha cidade, Nossa Senhora das Dores, minha terra natal, eu sempre tive a vontade de fazer coisas ligadas à região. Eu sou um regionalista nato até hoje. Interessante que, quando eu comecei o meu trabalho, ainda jovem, com sabe quantos anos? Adivinhem? Quem sabe? Alguém sabe aqui? Não, ninguém. Minha esposa sabe, mas ela não vai dizer, vai, Fátima? Não. Aos 6 anos de idade. Eu já desenhava nas calçadas e eu faço até um paralelo com a arte da pré-história. O meu trabalho era rudimentar, tipo o que se fazia no tempo das cavernas, o que o homem da caverna fazia. Eu não era das cavernas, mas tinha algo semelhante. Eu costumava trabalhar em calçadas, ou melhor, riscar calçadas com cacos de telha, com pedaços de tijolo, sobras de giz que sobrava na escola, eu apanhava no chão e levava para casa, ia pintar, ia desenhar nas calçadas. Usava bastante carvão também para desenhar muros, desenhar nos muros, nas paredes. E eu era, na realidade, um grafiteiro já na época, e grafite hoje é uma coisa que muito em moda hoje em dia, né? Não é o pichador, é o grafiteiro, ele procura transportar a arte para as paredes, o pichador procura sujar as paredes. Bom, minha gente, mas chegando em Aracaju, eu vim para Aracaju aos 14 anos, e ligado a grupos artísticos da época, eu acredito que foi um salto muito grande que a minha arte pôde dar. Eu consegui uma coisa que desejava e meu pai fez esse benefício assim, bastante forte para todos nós da família em ter saído do interior naquela época. Hoje não há mais necessidade de sair do interior. Hoje você já pode fazer arte no interior, você já pode ser médico no interior e ser bem remunerado, vocês sabem disso, né? De forma que, quando eu vim para Aracaju, eu procurei dar um passo maior, não ficando apenas em Aracaju. Desenvolvi o meu trabalho por aqui, viajei para a Bahia, depois para o Rio, morei uns 4 anos na França, 1 ano e meio no Canadá, enfim, voltei e quis ficar em Sergipe e não sair mais daqui. Escolhi Aracaju, eu fiz a opção de morar em Aracaju como coisa do coração, e ainda hoje eu falo para todo mundo e não abro mão. Aqui em Aracaju, eu tive, no início da chegada dos computadores, né, no tempo dos 386, dos 486, né, o 386 era uma coisa assim, sensacional naquela época, isso começo da década de 90. Fazia um sucesso enorme. Meus amigos diziam, Adalto, compre um computador, o computador é muito bom, vai ser muito útil para você, para a sua família. E eu tinha apatia total a máquinas, a computadores, a tudo que era exato demais, eu não gostava. Na realidade, eu não gostava e não tinha como comprar, não tinha como adquirir um computador, porque não fazia parte dos meus objetivos, além de ser muito caro na época. Depois dos 386, vieram os 486,
E aí foi um sucesso maior, todo mundo empolgado, Adalto compre um, e nada de Adalto comprar, porque Adalto não queria nada com computador. E eu sei que apareceu lá em casa um computador, porque as crianças fariam uso daquilo, seria muito proveitoso na escola, e que eu não ia me arrepender, porque era uma coisa muito boa. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Achei assim, fiquei contrariado de início. Meus amigos procuraram me ajudar. Um deles colocou um programa chamado CorelDRAW, um tal de CorelDRAW, no computador, achando que eu ia gostar daquilo, porque tinha muito a ver com a minha arte, e que eu ia me acostumar e passar a gostar de computador. Tudo bem, então vamos ver isso aí, né? Já que o bicho está aqui, vamos tentar utilizar. E aí começou, né? Mas um problema. Esse meu amigo, ele conhecia informática, ele não conhecia o CorelDRAW. Ele não sabia como iniciar, como mexer naquilo. De forma que eu fiquei sem saber o que fazer. Os profissionais da época, aqui em Aracaju, não queriam me ensinar. Eu até sugeri a alguns pagar para que ele me ensinasse a utilizar o computador, ou melhor, o CorelDRAW, através do computador que eu tinha em casa, e ninguém quis me ensinar. Mas aí eu viajei, fui para São Paulo, fiz um curso em uma academia de informática e retornei a Aracaju, não mais como curioso, nem como aprendiz, e sim como uma pessoa que estava disposta a desenvolver mais o trabalho, dando aulas para outras pessoas. Então, eu voltei de São Paulo como professor, na realidade. Dei aulas em vários locais em Aracaju. Esses ensinamentos que eu dei, para mim, foram importantíssimos, porque eu acho que dando aula é que a gente aprende, ensinando é que a gente aprende. De forma que eu procurei fazer desenhos no CorelDRAW, fui desenvolvendo e mandando esses desenhos para concursos promovidos pela Corel. Um desses desenhos que nós vamos aqui mostrar para vocês, um momento, por favor. Bom, minha gente, esse trabalho foi inspirado em uma foto feita por Álvaro Vilela. Acho que todos vocês aqui devem conhecer o nosso grande fotógrafo, Álvaro Vilela. Ele me prestou a foto, me autorizou, eu fiz o desenho, e esse desenho foi enviado para o concurso, para participar de um dos concursos. Na realidade, eu já tinha enviado outros desenhos, mas não estavam ainda maduros. E esse daí ele foi premiado em primeiro lugar, me colocando em primeiro do mundo no concurso. Eu tive a satisfação de ir para o Canadá receber o prêmio. Uma noite de gala, parecia a entrega do Oscar. Foi uma coisa impressionante e isso me encheu de entusiasmo. Mas eu continuei participando de outros concursos. E então, com o desenho que eu fiz da minha filha Ana Lúcia, ela também recebeu o prêmio como melhor do mundo mais uma vez. É bom, né, ser bicampeão, eu fiquei super feliz, né? Esse, na realidade, eu não fui buscar o prêmio, eles mandaram para mim, mandaram em dinheiro, vocês estão curiosos para saber quanto foi, né? Bom, eu não vou dizer o valor não, mas eu construí a minha casa com o valor desses prêmios. Além de receber computador, monitor, quem não lembra daquele tem um monitor engraçado, 21 polegadas, todo mundo desejava ter um daquele na época. Era tipo um camburão o monitor, um negócio enorme, veio dos Estados Unidos para mim. Um dia ele quebrou e não tinha onde consertar, tinha que mandar de volta para lá. E eu joguei fora, foi um presente de grego, na realidade, né? Mas tudo bem. Mas eu tenho ainda coisas comigo que são presentes que mandaram para mim. Foi muita coisa, na realidade. Uma parte da premiação foi em dinheiro, outra parte em prêmios variados, né? Em materiais de informática.
E a coisa continuou. Eu mandei outros desenhos, tive outras premiações intermediárias, inclusive tem um bem recente, 3º lugar. Estou mal, não é, minha gente? Tem muita gente melhor que eu tenho que ir. Então, dessa vez, eu não estou mostrando aqui esse desenho que eu mandei recentemente, porque eles pedem para que a gente não divulgue enquanto eles não fizerem a divulgação oficial. Mas eu já tenho o resultado, recebi a notícia que eu fui 3º lugar na categoria que participei. Agora, é interessante, eu acho esse último melhor que todos esses anteriores, porque, queira ou não, a gente vai aprimorando, né? vai sempre evoluindo e sempre acha que o próximo vai ser o melhor. Mas cada um julga como quer, né? A gente não pode dizer que A ou B está errado por não ter dado o melhor prêmio, mas não, eu tenho que me conformar com isso. Já ganhei bastante, está bom demais, né? Vamos dar lugar para os outros também. E tem outros desenhos também ainda, que eu gostaria de mostrar para vocês. Essa moça aqui é uma amiga, que aí é a minha netinha, filha da Ana Lúcia, é a Bia. Esse desenho, por exemplo, eu mandei para um dos concursos e não teve premiação alguma. Eu até estranhei, pelo menos um 4º ou 5º lugar, mas não aconteceu nada, eu fiquei decepcionado. Veja bem, minha gente, ser campeão é bom, agora vice-campeão ninguém quer ser, né? Todo mundo lembra, né, de quem foi o vice, mas se você for 3º, 4º, 5º, ninguém lembra, não é? É curioso isso aí. Bom, gente, eu gostaria de abrir um desses desenhos aí, abrir o arquivo, para mostrar para vocês alguns passos com que foi executado esse desenho. Eu vou ficar de costas para vocês, porque eu tenho que mexer aqui no mouse. Pronto, já vai. Bom, gente, aqui vai gerenciador. Pronto, aqui observa que nós temos uma lista aqui de camadas, que quando a gente elimina, ou melhor, fecha a camada, o visual desaparece. Aqui eu vou abrir novamente. Pronto, aqui nós temos a camada mão com cachimbo. Então, esses pedacinhos, pode abrir todos aí. Esses pedacinhos, eles são trabalhados separadamente, especialmente nesse desenho aí, que esse foi o primeiro. E, na época, as máquinas ainda não funcionavam muito bem, eram lentas demais. Para vocês terem ideia, um desenho desse me consumiu aproximadamente 250 a 300 horas. Imagine só. Mas, apesar de ter todo esse sucesso, esse reconhecimento universal, né? Eu fiquei bastante conhecido no mundo inteiro, fui colaborador de várias revistas nacionais e estrangeiras, né, revistas do interior, revistas do Brasil, como escrevendo tutoriais. Escrevi um livro ensinando a fazer arte no CorelDRAW. Esse livro foi publicado por uma editora carioca, editora do Rio, foi lançado em São Paulo inicialmente, depois aqui em Aracaju, mas esgotou essa edição, assim como esgotou o nosso tempo. Só que eu queria dizer mais uma coisinha. Apesar de tudo isso, desse reconhecimento que aconteceu em cima do meu trabalho, em cima da minha pessoa, a arte de pintar em tela não tem nada que substitua.